Boa noite a todos, graça e paz. Hoje nós vamos ver o livro de Atos a partir do capítulo 11. Então, agora sim, retomando o que eu estava comentando, né? O livro de Atos, ele é um livro que tem muita ação. Né? É um livro que a gente vê que está sempre acontecendo alguma coisa. É sempre alguém que foi, que voltou, que subiu, que desceu, que foi preso, que pregou, que falou. Está sempre algum movimento, alguma ação. Né? Ele não é exatamente um livro muito filosófico. A gente consegue comparar o livro de Atos, por exemplo, a uma carta de Paulo, né? As cartas, por exemplo, de Paulo a Romanos, ou a carta de Gálatas, ou alguma outra de Paulo, você pode ver que lá ele tem muito mais um conteúdo, como é que eu posso dizer, mais filosófico, mais ético, ele tem muito mais pensamento do que ação, né? Não tem esse negócio de vai, foi, subiu, desceu, andou, entrou, saiu. Né? As cartas de Paulo são muito mais puxadas para o lado da filosofia. As de Lucas não. As de Lucas ele conta bastante ação, tanto que você pode ter certeza que tudo quanto é filme que você já assistiu sobre os apóstolos e sobre a vida dos apóstolos, muito possivelmente foi baseado no livro de Atos. Né? Tem coisas que acontecem no livro de Atos que não acontecem em nenhum outro livro, né? Então a narrativa que ele dá aqui, ninguém mais falou sobre isso, nenhum outro dos apóstolos, porque os apóstolos eles se concentraram em contar a vida de Jesus. Né? Isso aqui, obviamente, acontece depois. Então, vamos lá. Na última aula, nós vimos Atos 10. Vocês lembram o que aconteceu lá em Atos 10? O que a gente viu na última aula? Deixa eu dar uma dica. Aconteceu em Cesareia. O que aconteceu em Cesareia? Com Pedro. Não lembro, não. Atos 10. Tá, deixa eu lembrar vocês. Pedro teve uma visão. Vocês lembram que visão foi essa que Pedro teve? Era do lençol que descia, preso pelas quatro pontas? Eu não ouvi. Fala de novo. Era do lençol que descia, preso pelas quatro pontas, com vários animais dentro, e Deus Esse. mandava come, e ele falava, não comerei nada que é impuro, e Deus dizia, não torneis impuro aquilo que Deus purificou. Exatamente. E essa é uma visão que ela é fundamental não só na vida de Paulo, e teve consequência direta na vida e na família toda de um camarada chamado Cornélio, né? Mas isso aqui ele é mais importante do que isso, né? A visão de Pedro, ela tem um significado na história da humanidade. A visão de Pedro, ela mudou a história da humanidade por um motivo muito simples. Até aquela visão, os discípulos e os apóstolos, eles ainda achavam que a mensagem de Cristo era apenas para os judeus. Eles ainda pensavam dessa forma. Né? Mesmo depois da perseguição, mesmo depois do pessoal ter se afastado de Jerusalém, lembra que teve a perseguição, inclusive de Paulo, né, de Saulo, sobre os crentes em Jerusalém, e foi cada um para um canto, espalhou cada um para um canto. Né? E esses que espalharam, eles continuaram pregando o evangelho, pregando a Jesus. Mas os apóstolos continuavam achando que ainda era a mensagem apenas para os judeus. E vocês vão ver no texto de hoje que eles vão continuar achando ainda mais um tempo, mesmo depois de Pedro. Mesmo depois de Pedro. Mas essa visão de Pedro, basicamente, é o que possibilitou que hoje eu e você fôssemos salvos. A visão que ele teve naquela noite... Oi? Desculpe interromper, seria mais ou menos o seguinte, antes eles chamavam quem era gentios de circuncisos, né? Se eu não me engano, porque eles eram impuros porque não eram circuncidados conforme a lei judaica, né? Então, assim, acho que foi a partir desse momento que teve, sei lá, mudança de poder aceitar quem não fosse judeu como povo de Deus, né? Então, mas perceba que o problema continuou, né? Isso muda a cabeça de Pedro, ele sozinho, e hoje a gente vai ver ele contando para a igreja o que aconteceu. A gente vai ver logo no começo do capítulo 11
que o resto dos apóstolos e discípulos e todo mundo ainda não estava, ficou bravo com ele. Né? Ficou bravo com ele. Por que você foi na casa de Cornélio? Né? Você entrou na casa de uma pessoa que é impura. Você entrou na casa de uma pessoa que não é judeu. O que você foi fazer na casa do judeu? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Mas o que eu quero enfatizar bastante é que essa foi uma visão que mudou o mundo. Mudou o mundo, literalmente. Porque a partir desse momento, Pedro entendeu que a mensagem de Cristo não era apenas para os judeus. Então, eles ainda estavam achando, nesse ponto, que quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, eles ainda tinham na cabeça, ide por todo mundo e vai na sinagoga pregar o evangelho para os judeus. Era a cabeça deles ainda, e ainda era. Né? Eles ainda pensavam dessa forma. Eles achavam que era o evangelho apenas para os judeus. Tanto que aqui isso porque a palavra dizia, ide pregai a toda e qualquer criatura, né? Toda criatura, mas o povo... Toda e qualquer criatura judaica. Eu acho que eles não falavam grego, sei lá. A gente fala hoje em dia, né? Será que estou falando grego? Né? Acho que Jesus estava falando grego com eles, sei lá, não entenderam direito o que foi a história ali. Né? E toda criatura, eles acharam que era toda criatura judaica. Todo descendente de Abraão. Né? Não dava para ser mais específico que isso. Mas mesmo assim, o povo ainda continuou insistindo em pregar apenas para os judeus. Tanto que Paulo, ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Né? Ele passou a ser chamado de apóstolo dos gentios. Por quê? Porque mesmo depois disso tudo, ainda assim, o foco deles era a sinagoga, o foco deles era o povo de Israel. Tá bom? Bom, então, aí ele teve essa visão, foi lá na casa de Cornélio, e se a gente for... Vocês lembram que eu comentei que ele estava em Jope e eles foram até a Cesareia, e que isso era uma caminhada de mais ou menos um dia de viagem? Não, nesse trecho era 4 horas. Então eles foram de Cesareia até Jope, chamaram Pedro, voltaram para Cesareia no dia seguinte. Você mostrou o mapinha, eu lembro. Você tinha mostrado o mapa. Eu mostrei o mapa na última aula. Hoje a gente vai abrir o mapa de novo, para mostrar uma outra coisa. Mas aí eles chegaram em Cesareia, né? Ele começou a falar... Deus mostrou o meu nome... A partir, o 10:33, quando ele chega para conversar, né? E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, eu estou lendo no 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, isso inclui eu, isso inclui você, isso inclui todo mundo que não é descendente de judeu. Né? E isso inclui o planeta todo. Né? A partir daí, ele inclui. Aí ele começa a falar. Né? Cadê? Aqui, ó. No 10:44, pulando um pouquinho mais para frente, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então percebam, nesse ponto eles ainda estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles ficaram maravilhados, porque não era só o judeu, era também o gentio. E o gentio também recebia o Espírito Santo, então isso deixou eles maravilhados. Isso deixou eles chocados até, de certa forma. Né? Falaram, mas peraí, como assim o Espírito Santo caiu sobre eles também? Né? Eles são impuros, eles são incircuncisos, eles não se circuncidaram. Né? E aí, o capítulo 10 termina que ele batiza todo mundo. Bom, mas isso aqui foi da última aula. Na aula de hoje, a gente vai ver a consequência disso aí. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com a Bíblia aqui no outro monitor, tá? Ô, Renato, sabe uma coisa que eu, sem querer, só fazer um adendo rapidinho nisso que você falou? A gente entende aí muito que Cornélio, em teoria, seria um dos primeiros gentios a ser convertido ao cristianismo, né? Mas teve aquele episódio que você mencionou em umas aulas atrás, daquele eunuco da Etiópia também, né? Que, inclusive, ele foi batizado, e quando ele foi batizado, o apóstolo até foi arrebatado e levado para outro lugar, né? Pelo Espírito Santo.
O etíope. Filipe pregando ao etíope, batizando o etíope. Teve essa situação, e teve uma outra situação anterior a essa, que foi o discurso de Pedro em Jerusalém, em que mais de 3.000 se converteram. Né? O texto diz que mais de 3.000 e não eram judeus. Não eram judeus. Outras partes, não. O texto, ele menciona, não lembro agora de cabeça, mas ele menciona uns 5, 6 lugares diferentes do planeta. Né? Cidades distantes até. E o pessoal estava lá. Lembra que aquela era uma região de comércio, né? Eu já comentei sobre isso. Então, assim, quem queria vir da Índia, da China e passar para a Europa, necessariamente passava por ali. Né? Passava ali pela Babilônia, passava por Jerusalém, e dali eles iam para a Europa. Então, aquilo era uma... E quem vinha do Egito também passava por ali. Oi? E eu fico pensando que eram assim, numa pregação, Pedro converteu, sei lá, 3.000 gentios que não sabiam nada de judaísmo, nada de conhecimento, não tinha Bíblia, não tinha nada, e simplesmente aceitaram assim, né? Muito pelo Espírito Santo, né? Porque não tem nem como explicar, né? Totalmente, totalmente. Eles aceitaram a palavra, basicamente foi isso. Eles aceitaram Jesus sendo o Filho de Deus. Eles aceitaram a notícia de que o seu pecado agora podia ser perdoado e que você poderia ter a vida eterna. Porque não digo que é fácil de entender, tá? Essas coisas só o Espírito Santo mesmo, não tem como entender humanamente. Mas a gente pode considerar, por exemplo, que as religiões da época, elas quase todas se baseavam em sacrifício de animais. Então você pega as religiões de Roma, todos os deuses de Roma exigiam algum tipo de sacrifício de animal. Né? Você pega as religiões da Grécia, todos os deuses gregos exigiam algum tipo de sacrifício animal. Na hora que ele vem pregando a Jesus como sendo ele o sacrifício completo, necessário e integral, ou seja, a partir de Cristo você não precisava sacrificar mais nenhum animal, você não precisava mais participar de nenhum outro rito desses de perdão, etc. E que seu pecado estava perdoado e que você poderia, por isso, só de crer ter a vida eterna e seguir o que ele faz ter a vida eterna. Né? E o que Jesus prega também, ele prega sobre amor, ele prega sobre justiça, ele prega sobre honestidade, honra, enfim, todas aquelas coisas que Jesus prega. Então, essa foi uma mensagem que caiu muito bem naquela região, naquela época. Né? Essa foi uma mensagem que foi muito bem aceita. E, obviamente, através do Espírito Santo, porque cada um entendeu na sua própria língua, cada um ouviu no seu próprio idioma. Então, é óbvio que tem aí a ação do Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. É porque no caso do eunuco da Etíope, ele estava lendo Isaías, né? Então, assim, foi meio que... Ele deu até o gancho, ele foi lá e explicou, ó, isso aqui se cumpriu assim, né? Então, de certo modo, ele teve um conhecimento da palavra e aí arrematou já com o que tinha acabado de acontecer no cristianismo. E era uma pessoa estudiosa, né? O etíope, ele era estudioso, ele tinha estudado a palavra, ele conhecia o Antigo Testamento e ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Então, quer dizer, ele era uma pessoa religiosa. A hora que ele ouviu de Cristo, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha lido no Antigo Testamento era o Cristo. A gente vai ver isso acontecendo agora também. No capítulo de hoje, a gente vai ver isso acontecendo também. Tá? Então, vamos lá. Aí, Atos 11. Repara que no Atos 11, 2, olha o que diz lá na Bíblia. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Quem que eram os da circuncisão? Basicamente, os que eram da circuncisão eram aqueles que criam que a mensagem de Cristo, eles eram cristãos, tá? Aqui ele não está falando dos inimigos, ele está falando dos amigos, ele está falando do pessoal lá que morava com eles, os discípulos, os apóstolos, né? Mas estes eram os que defendiam que a pessoa tinha que continuar sendo circuncidada. Então, quem creu tinha que ser circuncidado. Eles acreditavam assim. Né? Para minha tristeza, eu ouvi histórias de igrejas modernas pregando isso. Igreja hoje, agora, em 2000 e pouco, pregando que se você crê, você tem que ser circuncidado. É uma história meio louca, mas enfim, desde aquela época isso ainda existe. Tá? Então, eles estavam acusando Pedro. No Atos 11:3, eles dizem: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Isso era considerado um pecado. Acusaram Jesus disso também. Né? Você lembra quando ele entrou na casa do publicano? Foi a mesma coisa, eles acusaram Jesus. Você entrou na casa de um incircunciso. Você entrou na casa de um pecador. E comeu com ele. É um absurdo isso. Né? E aí Pedro começa a explicar
E aí ele conta a visão que ele teve, de 11:04 até 11:09. Ele conta a visão, ele basicamente repete o que aconteceu no capítulo 10, né? E aí ele explica, né? Mas a voz, no 11:09, mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu, e eis que na mesma hora pararam junto de casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados a Cesareia. Ele conta a história de que ele foi, e o que os varões viram, os varões não, o Cornélio viu um anjo, né, e falou para enviar, e conversou, etc. Bom, ele contou a história toda. E aí no 11:15 vem o grande finale. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então percebe que pela descrição de Pedro, aparentemente o que aconteceu na casa oh meu Deus do céu, o nome dele, acabei de falar o nome dele. Gente, como é que eu posso? Acabei de falar o nome dele. Cornélio. Cornélio, acabei de falar o nome dele e fugiu. Então, o que aconteceu lá na casa do Cornélio foi parecido com o que aconteceu lá em Pentecoste. Ou seja, possivelmente eles viram línguas de fogo e tudo mais. Porque a explicação que dá é essa, como também sobre nós ao princípio. Do mesmo jeito. Ou seja, o Espírito Santo também vai sobre pessoas incircuncisas. Né? Quem não foi circuncidado também pode receber o Espírito Santo. E aí cai a ficha. Porque Pedro já explica para eles no 16, no 11:16. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aí aqui a igreja começa a mudar. Aqui a igreja começa a entender que a mensagem é para todos, e é para todos de todos os planetas, as histórias. Até Vênus, né, que agora tem vida lá em Vênus, então tem que alguém lá pregar para os venusianos. E aí, olha só que curioso. No 19, ele comenta de novo aquela perseguição de Saulo. Né? Porque ele fala aqui, ó, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Vocês lembram a história de Estevão, né? Uhum. Primeiro mártir que morreu apedrejado, que viu o céu se abrindo. Isso, e que depositaram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Estevão aí. E aí, depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição. Né? Lembra quando eu comentei sobre isso? Até fiz um comparativo com como é que chama? A Noite dos Cristais, lá da Alemanha e tal. Sim. Foi mais ou menos nesse naipe. Eles entravam na casa, arrastavam as pessoas para fora. Alguns eles matavam, outros eles prendiam. Foi um negócio feio. Né? E quem fugiu, dá uma olhada. Eles caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Quer ver? Eu estou com o mapa aberto aqui. Deixa eu compartilhar ele com vocês. Peraí. Cadê? Share screen. Esse aqui. Abriu aí? Abriu. Deu? Bom, então, Jerusalém está aqui embaixo. Israel, ele vem até aqui também, não está Damascus? Ele vem até um pouquinho abaixo de Damascus. Né? Esse aqui é Israel. Então, eles estavam em Jerusalém, e aí o texto diz que eles foram, quer ver? Eles foram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Chipre é essa ilha aqui no meio do Mediterrâneo. Quer dizer, eles saíram de Jerusalém, foram até alguma cidade portuária, possivelmente onde hoje é Tel Aviv. Eu já falei disso aqui na última aula. Ashdod era uma cidade que tinha porto, e tinha uma outra que tinha porto. Cesareia. Cesareia está aqui em cima. Tá vendo? Um pouco para cima de onde está. Aquela história de Pedro,
ele estava numa cidade aqui perto de Lod, né, era uma vilazinha aqui perto de Lod, e ele foi até um lugar aqui, onde hoje é Tel Aviv, era uma cidadezinha aqui perto nessa região, tá? Tem umas 4 horas de distância. Aí aqui acho que tem um porto, aqui em cima tem outro porto, Netânia tem um porto, né? Cesareia também tem. Então eles se espalharam por todo mundo, eles saíram daqui, foram até Chipre, foram até a Fenícia, né? Síria, Iraque, quer dizer, eles espalharam por todo lugar aqui. O texto ele fala, até Antioquia, eu estava procurando, não existe uma cidade chamada Antioquia hoje, mas existe essa cidade na Turquia, chamada Antáquia. Possivelmente Antioquia era em algum lugar por aqui, né? Ela ficava nessa região aqui de onde hoje é Antáquia, que fica na Turquia. Então, olha a distância. Antáquia, diminuiu também um pouco, ó, Jerusalém está aqui embaixo, Antáquia está lá em cima, eles foram andando até lá. E vocês lembram quando eu falei da fuga de Paulo? Quando Paulo foi perseguido e tal, que ele não estava... que mandaram ele fugir, né? Que ele estava sendo perseguido por pregar a Jesus, mandaram ele fugir, e ele fugiu até a cidade natal dele, que fica aqui em cima, um pouco mais para cima ainda que Antáquia. Cadê a cidade dele? Aqui, ó, Tarso, a cidade de Tarso. Então, quando eu falei dessa fuga, eu falei que muito possivelmente, na Bíblia não dá detalhes, né? Mas que muito possivelmente ele foi até Haifa, ou alguma outra cidade, algum outro porto aqui no meio do caminho, né? E deve ter ido de barco até Tarso. Né? Os que fugiram foram para Chipre. Então, quer dizer, eles espalharam, tá? Eles espalharam, eles foram para longe. Quer ver? Vamos achar Fenícia. Nem sei se tem no mapa Fenícia. Fenícia acho que é onde região do Líbano, mais ou menos, se eu não me engano. Ele aponta Fenícia em Beirute. Não sei se aqui é uma rua. Fenícia Bank. É um banco Fenícia em Beirute. Então, quer dizer, eles saem de Jerusalém e vão lá para cima, vão lá na direção da Europa. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Pronto. Bom, espalharam por toda parte. Agora, um detalhe curioso que eu mencionei agora há pouquinho, que eu falei que era no capítulo de hoje. Já tinha acontecido aquele negócio com Pedro estava falando com o pessoal, mas quem saiu fugido, o que está dizendo no final do 11:9? Lê para mim. No final do capítulo 11, verso 19. 19, não 9. Como é que acaba o verso 19? Anunciavam a palavra somente aos judeus. Anunciavam a palavra. Na minha ele diz, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, foram até Fenícia, foram até Chipre, foram até Antioquia, espalharam pelo mundo, foram para o norte. E mesmo assim, o foco deles ainda era o judeu. Mas Deus, quando ele tem um plano, e esse plano ele vai ser cumprido. Né? O plano de Deus ele vai cumprir com a nossa ajuda ou sem. Se a gente ajudar, a gente vai participar da bênção. Se a gente não ajudar, o plano dele vai ser cumprido do mesmo jeito. Então, nesse caso, o que ele fez? Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Ou seja, as pessoas locais da cidade para onde eles foram, essas foram as que pregaram Jesus em outros lugares. Então, os judeus, os que conheciam, os que eram discípulos, que eram apóstolos, os que tinham ouvido em primeira mão, tinham visto os milagres e tudo mais, anunciavam somente aos judeus. Mas outras pessoas também ouviam, outras pessoas também se convertiam, e através deles, os gregos ouviam de Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, eu estou lendo no 21, tá? E se converteu ao Senhor. E aí vem, chegando a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia. Lembra do Barnabé? Esse cara já apareceu na Bíblia antes. O que ele fez? Por que ele ficou famoso? Natural de Chipre? Esse mesmo. Mas qual foi a primeira entrada dele na Bíblia?
tinha sido, acho que com Paulo, não era? Que ele tinha auxiliado Paulo, se eu não me engano? Um pouco antes. Quando... Depois disso, né, ele vai auxiliar Paulo agora, um pouquinho mais para o fim do capítulo. Mas antes disso, ele já tinha tido uma ação na igreja. Ele era de Chipre, ou seja, ele também era incircunciso. Ele se converteu, e quando a igreja ainda estava reunida em Jerusalém, ele teve digamos, uma ação importante, ele teve uma participação importante na formação da igreja primitiva. Vocês lembram o que ele fez? Barnabé é o camarada que fez aquela doação do terreno. Lembra da história de Ananias? Ananias e Safira? Sim. A primeira participação de Barnabé, a primeira menção dele na Bíblia, menciona que ele fez a venda do terreno e entregou integralmente o valor nas mãos dos discípulos, nas mãos dos apóstolos. A primeira participação dele foi nessa atitude de entrega voluntária do total, né? Só que essa ação dele acaba sendo, como é que eu posso dizer? Ela fica um pouco escondida, porque logo em seguida vem a questão da Ananias e Safira. Então todo mundo lembra da Ananias e Safira e ninguém lembra do Barnabé, que é o cara que fez a entrega total, né, do valor. Então ele estava totalmente entregue de corpo e alma e bens e tudo mais, né? E aí pegaram esse Barnabé e enviaram ele até Antioquia, né? Bom, lembra que nessa parte, eu já falei, né? Saulo, quando se converteu, estava pregando Jesus e começou a ser perseguido. Ele foi até Jerusalém, falou com os discípulos, com os apóstolos, mas estavam tentando matá-lo lá em Jerusalém. Aí os apóstolos mandaram ele de volta para casa, falou, volta para tua casa. Voltou para Tiro, que era a casa dele. Então, nesse momento aqui da história, Barnabé possivelmente já tinha conhecido a Paulo, porque imagino que devia estar lá junto quando Paulo foi falar com os apóstolos, né? Mas não estavam juntos aqui. Que Barnabé está em Jerusalém, Paulo está em Tiro. Então aí, é por isso que Renato, é por isso que na musiquinha fala, né? Como fruto do seu compromisso, fruto do amor de Cristo, vendeu o homem o que tinha e o repartiu. Era seu nome, Barnabé, naturalmente. Peraí. Então, por que eu estou enfatizando tanto essa questão do relacionamento dele com Paulo? Porque até então eles não estão juntos, tá? Mas quando Barnabé foi para Antioquia, o versículo 23 diz que o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Esse verso também entrou na musiquinha, né? Pois é. E de temor e fé, homem de Deus. Aqui. E muita gente se uniu ao Senhor. Então aqui eles já começaram a pregar aos gentios, e aí já é um dos enviados dos apóstolos pregando aos gentios também. E aí tem um outro detalhe que parece ser simples, parece ser rápido, mas que é um outro detalhe que muda a história da humanidade. Mudou a história do planeta Terra, isso que Barnabé fez. Duas coisas que ele fez mudaram a história do planeta. A entrega dele, o exemplo que ele deu e a abnegação dele. E aqui no 25, quando Barnabé vai para Tarso e vai buscar Saulo. Nota que aqui não explica por que ele fez isso. Aqui não diz por que ele foi. Não diz se foram os apóstolos que mandaram ele buscar Saulo, ou se ele foi porque ele quis, ou não explica. Simplesmente Barnabé partiu para Tarso e foi buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Então, bom, deixa eu abrir o mapa aqui. Aqui. Antioquia. Antáquia. Então tá aqui. Então ele foi para Antioquia, ele saiu de Jerusalém, né? Lá mais para baixo ainda, que ele saiu de Jerusalém, foi até Antioquia. Lembrando que, você lembra quando eu falei que Paulo foi de Jerusalém até Damasco? Ou, no caso, de Damasco até Jerusalém, que levou, acho que, mais de uma semana para chegar? Então, nessa distância de Jerusalém a Damasco é uma semana andando,
ou a cavalo, ou de burrinho, ou do que for. Então você imagina, de Jerusalém até Antioquia. A gente está falando em quase um mês de viagem, porque você vai um pouco, para um pouco, descansa um pouco, vai um pouco, para um pouco, descansa um pouco. Está falando em quase um mês de viagem. Bom, chegou na Antioquia, viu o milagre de Deus, viu a bênção de Deus, né? A Bíblia fala que ele viu a bênção de Deus. Aí ele sai da Antioquia, vai até Tarso. Vamos ver se ele... Tarso. Vamos ver se ele dá a distância aqui. Aqui. É que os nomes mudaram, né? Fica um pouco mais complicado. Mas tudo bem. Ele anda esse trecho todo ano, pega um navio, acha Paulo e volta para Antioquia. E aí, por que isso é um evento importante? Simplesmente porque quando Paulo estava em Jerusalém pregando a Cristo, ele foi perseguido, voltou para Tarso, a gente supõe que ele tenha continuado a pregar, né? Até pela... a Bíblia diz que quando ele pregava de uma forma ousada, né? Ele pregava ousadamente. Então, obviamente, ele deve ter continuado a pregar em Tarso. Barnabé foi lá e buscou a Paulo, e aí ele traz Paulo para dentro da Bíblia. A história de Paulo podia ter acabado ali. A história de Paulo podia ter acabado em Jerusalém quando os discípulos falaram, volta para casa. Acabou. Né? O mundo ia ser outro. Simplesmente o mundo ia ser outro. Por quê? Porque Paulo foi o cara que escreveu a maior quantidade dos livros do Novo Testamento. E ele é um cara que Deus usa Paulo de uma forma extraordinária. Né? Eu vou falar ainda mais detalhes sobre Paulo, possivelmente não na próxima, na outra aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco de doutrina. Mas quando eu entrar no detalhe de Paulo especificamente, a gente vai ver o seguinte. Ele era um cara estudado, ele era um cara que tinha conhecimento, ele era um cara que tinha conhecimento não só da religião judaica, mas da religião grega. Ele conhecia retórica, filosofia, ele sabia como pregar, ele sabia como estruturar um discurso. Então, Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, mas ele é também a pessoa que foi usada por Deus para estruturar de uma forma lógica e coerente o pensamento cristão. Né? E se for expandir um pouco mais, o pensamento de Deus. Paulo explica. Né? Digamos, não é de uma forma extensiva e definitiva, mas ele explica a Deus. Ele explica o relacionamento de Deus com a gente. Ele explica o porquê que Jesus veio. Ele faz as ligações entre o Novo e o Antigo Testamento. Né? Ele faz as ligações, ele faz as referências entre o que os profetas falavam e o que aconteceu na vida de Cristo, dos apóstolos. Então, assim, Paulo foi uma pessoa que foi extremamente usada por Deus para que hoje a gente tivesse acesso à Bíblia. Por causa de Paulo a gente tem acesso à Bíblia e por causa de Paulo a gente consegue entender, né, o cristianismo. Eles foram os primeiros cristãos, né, chamados cristãos. Antes disso eles eram judeus, chamados judeus. Né? E eles foram os primeiros chamados cristãos. E isso tudo, certamente foi o Espírito Santo que fez isso, né? O causador disso aí. Mas isso tudo começa quando Barnabé vai buscar Paulo e falou, vem aqui, vamos trabalhar. Vem comigo. Vem comigo. Né? Bom, partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu a Antioquia. Aqui a Bíblia ainda chama de Saulo com S. Tá? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Estou lendo no 11:26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso foi o que eu mencionei agora há pouco. E os cristãos, né, os primeiros cristãos, chamados por esse nome, foram Barnabé e Saulo. E levantando-se um deles, em nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Eu fui pesquisar esse tema. Né? Eu comentei já, né? Eu gosto de Netflix e tal, e tem uma série de Netflix que chama Roma, é o Império Romano. Então eles pegam, acho que 3 ou 4 imperadores de Roma e conta a história desses 3 ou 4. E na história que conta sobre Nero, ele menciona esse Cláudio César. Ele fala desse cara. E ele fala o seguinte, nesse documentário, ele fala que Cláudio, quando ele assumiu o império, quando ele se tornou imperador, o império estava muito desorganizado, estava muito bagunçado. Né? E que em várias regiões, em vários lugares, havia fome.
Não era uma coisa que assim estava tudo bem distribuído. A distribuição da comida não estava sendo bem feita. Boa parte da comida do Império Romano vinha do Egito, e eles estavam meio que em briga com o Egito. Então, assim, a série, o documentário não menciona a Bíblia, não menciona nada disso, mas ela menciona que em muitas partes havia fome. E aqui a Bíblia ela menciona isso. Aconteceu no tempo de Cláudio César, né, uma grande fome em todo o mundo. Sempre lembrando que a visão que eles tinham de todo o mundo era o mundo que eles conheciam. Então, aquela região que eles conheciam ali do Crescente Fértil, Oriente Médio, o sul da Europa, ali mais para o lado da Turquia, aquele pedaço. Né? Ali havia uma grande fome, porque a comida não estava chegando lá. A comida saía do Egito, chegava a Roma, mas não chegava até a Turquia. E aí vem uma situação curiosa, né? Porque os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então percebam, você teve um êxodo, saiu todo mundo de Jerusalém e espalhou. E quando teve essa grande fome, o povo que espalhou mandou de volta comida para ajudar os cristãos que estavam na Judéia. A Judéia é onde ficava Jerusalém. Né? E eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos. E aí, quem que foi levar essa comida? Está no 11h30. Barnabé e Saulo. Aí Saulo volta para o foco. Né? Eles passaram um ano lá na Antioquia, Barnabé e Saulo. Quando Barnabé volta... Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Deixa eu ver. Então, eu vou meu copo embora. Está na garrafa mesmo. Quando Barnabé volta, ele volta com Saulo. Lembrando que Saulo era uma pessoa perseguida em Jerusalém. Né? Os cristãos eram perseguidos em Jerusalém. E repara, no 12:1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ou seja, Paulo saiu de Jerusalém durante a perseguição e voltou para Jerusalém durante a perseguição. E nessa época estava pior a perseguição. Porque quando ele saiu, era ele próprio e as pessoas que estavam com ele perseguindo. Aqui já é uma perseguição institucionalizada. Aqui já é o governo perseguindo. Aqui a gente está falando de um cara que é o governador da área. Ele tinha acesso a dinheiro, ele tinha acesso aos recursos, ele tinha acesso ao exército, a polícia estava na mão dele. Né? Então aqui o negócio estava muito mais sério. E aí, no 12:2, um dos primeiros mártires, na verdade, o segundo mártir cristão, né? Primeiro foi o Estevão, e aí matou a espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago foi morto pela espada nas mãos do rei Herodes. Tiago é o Tiago, é o apóstolo Tiago, que a gente viu na Bíblia várias vezes. Jesus tem interações com ele tem várias, tem algumas atividades, tem algumas ações, né? E, enfim, é esse Tiago, irmão de João, que foi morto. E olha só, e vendo que isso agradara aos judeus, quer dizer, eles não estavam contentes em matar Jesus e matar Estevão, agora mataram o Tiago, e isso agradou aos judeus. Continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. Tá? Então, quando ele menciona que eram os dias dos asnos, isso aqui possivelmente aconteceu um ano depois da crucificação de Cristo. Porque os dias asnos, os dias dos pães asnos, ele precede a Páscoa. Né? Tanto que aqui um pouco mais para baixo, ele menciona a Páscoa. Cadê? Logo em seguida, no 4, no 12:4. E havendo prendido, encarcerou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, o Herodes, ele queria fazer com Pedro a mesma coisa que ele fez com Jesus. Para ele era só mais um. Né? Já foi Jesus, agora vamos fazer também com Pedro. É um bagunceiro, Pedro é um rebelde, é um cara que está causando confusão na cidade. Vamos entregar para o povo. Tá? Só uma curiosidade em relação ao 4 quaternos de soldados. Em uma outra tradução, ele diz que tem 4 escoltas de soldados. 4 escoltas de 4 soldados. Na João Ferreira de Almeida atualizada, ele fala isso. Na João Ferreira de Almeida corrigida,
4 quaternos de soldados. Ou seja, ele estava sendo guardado como se ele fosse um líder de Estado, como se fosse um rei inimigo. 4 quaternos significa que ele tinha 2 guardas na porta da cadeia e 2 guardas dentro da cela, junto com ele. Ou seja, é absolutamente impossível fugir. E como você tinha 4 quaternos, eles se revezavam a cada 6 horas. Então, a cada 6 horas, você tinha um turno diferente de 4 guardas para cuidar dele. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. Pedro era um enviado do Deus Altíssimo. Pedro, ele era um dos apóstolos, ele era um dos escolhidos a levar a palavra, a expandir a palavra. E aqui no 5 ele fala, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vocês lembram quando eu falei da igreja primitiva? Que eles estavam unidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, com a mesma... Nesse caso aqui a gente mostra de novo isso aí. Os remanescentes, os que não fugiram, né, eles estavam em contínua oração por Deus, por Paulo a Deus. E no 6 ele mostra, olha só, Pedro, eu falei Paulo, desculpa, é Pedro, ele estava orando por Pedro. Pedro dormindo entre 2 soldados ligado com 2 cadeias, ou seja, ele estava algemado a 2 soldados. Ele estava dormindo algemado nos soldados. E tinha mais 2 na porta, quer dizer, nenhuma chance humana de fugir disso aí. Nenhuma. Você não tinha nenhuma possibilidade de fugir. Tá? Porque quando ele fala em 4 quaternos, ele está falando em 16 soldados. Os que não estavam dentro da cadeia guardando ele, ficavam ali perto. Eles ficavam na caserna, ficavam numa casinha, ficavam em algum lugar perto. Então, se você tentasse, por exemplo, invadir para soltar, você vai invadir a cadeia para soltar Pedro, você tinha que enfrentar 16 soldados armados e treinados. Não era uma coisa simples. Né? Era uma coisa extremamente complicada, humanamente falando, absolutamente impossível. Mas a gente não está falando de humanos, né? A gente está falando de Deus. A gente está falando de Deus e aqui ele revela um outro milagre. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então ele estava dormindo, a gente não sabe exatamente como isso acontece, a gente não sabe se os soldados estavam dormindo. Supõe-se que sim, né? Porque quando o anjo acorda Pedro, Pedro simplesmente solta as cadeias e os soldados não fizeram nada. Ele simplesmente levanta e sai andando. Literalmente, ele levanta e sai andando. Né? E disse o anjo, se veste, não sei o quê, pega a tua capa, pega as tuas sandálias e me segue. E saindo seguia. E olha só, Pedro estava falando, velho, eu estou tendo uma visão. Não é real isso aqui. Eu estou imaginando coisas, não é possível. Isso não está acontecendo comigo. E não sabia, no 12:9, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que viu alguma visão. Mas cuidava que significa, ele achava que estava tendo uma visão. Né? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, aí é o que eu falei, né? A primeira guarda, quem estava na porta. A segunda guarda é ali a sala da guarda, onde estavam os outros 8. Eram 16 ao todo, os outros 12. Tinha 4 com ele, tinha mais 12 ali. Ele passou pelos 4, passou pelos 12. E a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Simplesmente a porta fez, plim, abriu. Como é que é isso? Não tenho a menor ideia. É um milagre. Né? Ele é um milagre. Eu tenho uma cabeça muito, de certa forma, cética. Tá? Não cética no sentido de que eu não acredito, mas no sentido de que eu gosto de questionar, gosto de perguntar, gosto de tentar entender. Né? Então, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Como será que isso aconteceu? O mar abriu. Como? Como será que ele abriu? Soprou um vento, não sei o quê, abriu o mar, mas como será que isso aconteceu? Né? E essa aqui é uma das questões que não sei, não dá para falar como que aconteceu. Simplesmente a porta abriu. Né? Feito plim, abriu. É que nem a história do sol que parou, né? Quando Moisés levantou o cajado e o sol parou para continuar a luta e tal. Moisés não, o Josué? Não, quem que levantou a mão? Foi Moisés. Bom, sei lá, essa é outra história. Mas aí,
Simplesmente a porta abriu, ele saiu, estava na rua, e estando na rua, no 12:11 fala, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E aí acontece uma das histórias que eu acho que é uma das mais engraçadas da Bíblia. Né? Imagina a situação. A igreja está reunida numa casa, né? Vamos dizer que a gente junta aqui um grupo de oração aqui em casa, tá? Vem todo mundo aqui para minha casa, vou orar pelo Pedro. Aí veio o Carlos, veio a Natasha, veio o Constantino, vem todo mundo aqui, veio o Rodrigo, vem o Dete, vem o pastor, vem a Rita, vem todo mundo aqui em casa. Está todo mundo aqui em casa orando pelo Pedro que está na cadeia. Né? Aí, de repente, bateram na porta. Aí vai uma menina olhar. Tem aqui até o nome dela, Reba, né? Como é que é? Cadê? Conhecida a voz de... Ah, Rod. Uma menina chamada Rod saiu a escutar. Ela não botou a cara, ela não foi olhar, né? Ela foi escutar. E conhecendo, no 12:14 está falando, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Quer dizer, ela foi lá, ouviu, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Ela voltou correndo, é Pedro, gente, Pedro está aqui na frente, Pedro está aqui fora. Então, não, você tá louca, como assim Pedro está aqui fora? Né? Sai daqui, não é Pedro está aqui fora, Pedro está preso. E aí a gente vê como gente é gente, né? Como humanos são humanos há 2.000 anos, há 5.000 anos, sei lá quantos mil anos atrás. Gente é gente. A gente ora, a gente quer que a coisa aconteça, a gente pede para Deus para que aconteça, e quando finalmente acontece, você fala, ah, não, imagina, não é. Acho que não foi de Deus. Né? A gente ora para a cura, aí, ah, não, foi o médico, foi o remédio, não, foi por acaso, foi a natureza, caiu do céu, né? Caiu do céu, amém, que é essa a ideia. Mas a gente é assim, né? E a gente é assim desde aquela época. Quer dizer, eles estavam orando, eles estavam reunidos na casa, orando por Pedro. E Pedro apareceu na porta de casa. E eles mandaram a menina ficar quieta. Falei, ah, imagina, tá doido, está fora de si. Né? Aqui no 12:15, e disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava, era assim, ela estava animada, Pedro está aqui, ele está aqui na porta. Bom, finalmente resolveram ir lá ver, e Pedro estava lá na porta. Aí eles chamaram ele para dentro. Curioso detalhe aqui também, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem. Né? Então, e acenando-lhes eles com a mão para que se calassem, no 12:17. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Então tem duas coisas curiosas aqui. Né? Então, primeiro que todo mundo que viu se animou, deve ter gritado, gemido, festejado, né? E ele falou, não, quieto. A perseguição já está rolando, ainda tinha soldado na rua. Né? Então, fica quieto. E o segundo é esse anunciar isso a Tiago. Isso aqui, de certa forma, é até triste, né? Porque ele estava preso quando Tiago foi morto. E aí, quando ele sai, ele fala, avisa o Tiago. Né? E Tiago já tinha sido morto. Então, eu achei curioso esse anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Né? Então, basicamente conta para todo mundo o que aconteceu, espalha a notícia. Né? E aí a gente tira algumas lições daqui. Né? Primeiro que quando a gente ora, a gente tem que confiar que vai acontecer. Né? E quando acontecer, agradecer a Deus pelo que aconteceu. Né? A gente ora, pede, fala, e aí quando acontece, não, tudo bem, já foi. Foi coincidência, caiu do céu, sei lá, por acaso. Então a gente tem que saber que Deus está agindo, Deus não está quieto esperando, Deus está agindo. E quando a gente ora, a gente tem que confiar que vai acontecer. Né? E, bom, é basicamente isso. Né? E aí, sem dia a dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que havia feito de Pedro. Basicamente, Herodes mandou justiçar aos soldados. Então, os 12 soldados pagaram, possivelmente com a vida, pela vida de Pedro. Né? E aí, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então, ele também fugiu. Né? E aí, tem o trecho final da nossa aula de hoje, que é a morte de Herodes. Né? Então, Herodes é aquele camarada que fez isso tudo, fez a perseguição, estava tentando matar Pedro, matou a Tiago, estava perseguindo todo mundo, concordou com a morte de Estevão, né? Basicamente espalhou os cristãos pelo mundo, e aí a morte dele não foi exatamente agradável. Né? Aqui está contando, ele conta uma história que é, digamos, complementar, mas é característico de Lucas também, né? Que ele gosta de dar detalhes.
isso aí é um outro detalhe que eu acabei deixando passar, mas olha só, voltando um pouquinho para trás, né? Repara na linguagem de Lucas como ele é detalhado. Então, por exemplo, ele fala, e batendo Pedro à porta, ou seja, ele está dando uma descrição das coisas que foram acontecendo. Ele deu o nome da menina. Né? Vocês lembram que eu já falei sobre isso, que Lucas ele valorizava muito o ministério das mulheres, a ação das mulheres, a ajuda das mulheres, enfim, o trabalho das mulheres era valorizado por Lucas. Tanto que muitas vezes ele nomeia as mulheres, quando ele nomeou, por exemplo, as ajudadoras lá de Jesus, né? Aqui ele deu o nome da menina. Ele podia ter simplesmente falado uma menina. Mas não, está aqui, uma menina chamada Rod. Né? Outra coisa que é uma característica dele também, e acenando-lhes com a mão pediu para que se calassem. Quer dizer, ele dá uma descrição que você consegue imaginar a cena, você consegue ver a cena. Né? Isso é uma característica de Lucas. Bom, então a morte de Herodes. Então aqui de novo ele dá uma característica, ele dá um pouco mais de detalhes. Né? Basicamente ele está falando que Herodes estava irritado com Tiro e Sidom e tal. Então aqui está uma questão política ali, uma briga local que eles tinham. Né? Só para explicar que Herodes estava usando as vestes reais, ou seja, ele estava fazendo uma cerimônia real, recebendo os enviados para tratar de um assunto muito sério, que era um assunto de guerra. Ele queria invadir, ele queria atacar, ele queria... Aqui o trecho ele diz assim, quer ver? Em português ele diz só que ele estava irritado com os de Tiro e Sidom. Né? Mas ele estava irritado, tem uma característica de ele buscava a guerra com Tiro e Sidom. Né? Sendo que Tiro e Sidom eram cidades partes do Império. Né? Que lá era parte do Império. E ele estava irritado com essas duas cidades, queria fazer guerra, recebeu os emissários dessas cidades. Né? Então ele estava assim. Imagina a situação. Ele estava vestido em trajes reais, recebendo emissários para tratar de um tema de guerra, um tema sério. Então era assim. Era um evento cheio de pompa e circunstância. Era um evento cheio de... Ele estava cercado dos maiores... das pessoas mais importantes da região. Né? Ele era o governador, ele estava cercado de todos os líderes da região. E o que aconteceu com ele? No mesmo instante, no 12:23, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus e comido de bichos expirou. Eu fico imaginando como seria uma situação dessa. Mas comido de bichos... Né? Tem uma outra versão que fala que ele foi comido por vermes e morreu. Então, assim, a única cena que me vem na cabeça para imaginar como é que isso aconteceu é uma cena do filme A Múmia, né? Em que começa a vir um monte de bicho, assim, começa a comer o cara, começa a sair os bichos de dentro dele. Não sei como é que foi, mas foi um negócio horrível. Não foi uma coisa, simplesmente morreu. Não, foi um negócio feio. E foi feio na frente de todo mundo, assim, tipo, todos os emissários, todas as pessoas mais importantes da região, os líderes militares, líderes religiosos, todo mundo viu o que aconteceu e não foi bonito. A morte dele foi bem comido de bichos, comido por vermes. Inclusive, o Flávio José ele descreve isso. Hã? O Flávio José ele descreve essa morte do Herodes. Ele fala que ele chegou com uma roupa toda brilhante, e por conta de ele ter se achado maior que Deus ali na hora, diz que uma luz brilhou na frente dele como se fosse o sol. A gente sabe que é um anjo porque é o que a Bíblia fala. E feriu ele, né? E disse que ele sentiu dores abdominais muito fortes, assim, e que acabou mesmo com feridas, né? Corroído com bicho e tudo, né? Mas aí, coisa não foi bonita mesmo. Isso foi documentado até pelo historiador, né? Não estava falando na Bíblia. Foi? Essa história do José eu não sabia, eu vou dar uma olhada nisso aí. Ele descreve. Depois, se eu achar, eu te passo. Por favor. Bom, e só para terminar, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então você percebe que apesar da perseguição, e talvez até por causa da perseguição, né, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A gente já falou sobre isso, exatamente por causa dessa perseguição, eles se espalharam, na hora que eles se espalharam, eles estavam cumprindo a ordem, eles estavam cumprindo o desejo, estavam cumprindo o mandamento de Deus, que era ir por todo mundo e pregar o evangelho.
né? A todas as pessoas, a todas as criaturas. Então você percebe como Deus foi meio que forçando a igreja primitiva a cumprir o mandamento, a cumprir a ordem. Primeiro, deu a eles o Espírito Santo. Depois, ele deu a eles, digamos, uma base sólida, né, os 3.000 convertidos, e todos os dias se reuniam mais gente. Eles organizaram quase uma economia em volta da primeira igreja, né, com doações e tal. Então, eles tinham lá uma base sólida para você enviar, né? E como eles estavam demorando a enviar, Deus mandou a perseguição, e aí eles foram. Na hora que eles foram, eles começaram a pregar somente aos judeus. E enquanto eles estavam pregando somente aos judeus, aconteceu a história de Pedro, aconteceu também que eles converteram alguns gregos, que passaram a converter outros gregos. Então, enfim, em resumo, a vontade de Deus, ela nunca é... ela sempre é cumprida, né? A vontade de Deus sempre é satisfeita, né? Conosco ou sem nosco. É bom que seja conosco, né? Então, o que a gente deve fazer é ouvir a palavra, é aprender com a palavra e é seguir o mandamento, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não sei se vocês acompanharam na quinta-feira, não nessa agora, na outra quinta-feira, né, a gente estava exatamente falando sobre isso, falando sobre missões, né? Lá no meu canal também, já fiz uma entrevista com o Jonatas, que é o presidente da LCM, falando sobre missões, com o pastor Jorge, que também é como é que chama, da Cruz Huguenote, a missão Cruz Huguenote, falando sobre missões. Então, um falando sobre missões interculturais, outro falando sobre missões na França. Né? Na próxima semana, não na próxima semana, no dia 30, eu vou entrevistar a Fanny, não sei se vocês conhecem a Fanny, mas ela é uma missionária que eu já conheço já há muito tempo, ela é extraordinária, de uma humildade que vocês vão ver na entrevista. Mas ela trata de missões urbanas. Ela tem várias ações dentro de São Paulo. Né? Então ela vai em orfanatos, ela vai em hospitais, ela vai, como é que chama, falar com o pessoal de câncer, e faz de tudo. PM de Cristo, participa do PM de Cristo, que é basicamente evangelização e oração pelos PMs. Então, a gente vai ver o trabalho que ela está fazendo e a gente vai, Deus permitir, a gente vai aprender com o trabalho que ela está fazendo. Né? Porque essa é uma missão que não é individual, não é uma missão da Fanny, não é uma missão do Renato, não é uma missão do pastor Ricardo, do pastor, do outro pastor Ricardo, do pastor Luiz, não é uma missão só da gente, é uma missão de todo mundo. Né? É uma missão de ir por todo mundo pregar o evangelho, é de todo cristão, é de todo crente. Tanto que aqui nesse texto que a gente leu hoje, os gregos que se converteram pregaram para outros gregos. Aí, depois disso, é que os discípulos começaram a pregar. Depois disso é que Barnabé, Paulo, Pedro começaram a pregar para todo mundo. Mas o que a gente tem que fazer é isso, é pregar para todo mundo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. E todo mundo inclui a minha casa, a minha rua, o meu bairro, a padaria aqui da vila, inclui o ponto de ônibus, inclui o pessoal do trabalho, inclui o pessoal da escola. Essa é uma das missões mais importantes da igreja. Né? A gente levar a palavra de Cristo e levar o amor. Né? A gente deve levar o amor, porque esse mundo ele está com o amor cada vez mais frio. Né? A gente vê cada vez menos atitudes de amor e cada vez mais atitudes de ódio, cada vez mais tragédia, cada vez mais manifestações de ódio, não tem outra palavra, né? A gente tem que tomar muito cuidado agora que vai começar de novo essa palhaçada de eleição e tudo mais, e tem que tomar cuidado para não entrar nessa espiral, né, de ódio. Porque com isso a gente acaba brigando com família, acaba brigando com amigos, acaba brigando só porque votou nesse, votou naquele, votou no outro, aí você briga. Né? Eu lembro, antigamente não era assim. Antigamente cada um podia votar em quem quisesse, não dava muita briga. A gente nunca teve briga lá em casa. Eu sempre votei em um, minha irmã sempre votou no outro, e é ok, entendeu? Cada um vota no que quiser. Mas aí na última eleição minha irmã me bloqueou, porque eu ia votar não sei quem que ela não gostava e, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nossa responsabilidade é levar o amor, não levar o ódio. E se você quiser, sei lá, contra-argumentar, se quiser explicar e falar, que seja com amor. Né, que seja de uma forma positiva, que seja de uma forma agradável. E quando você faz isso, quando você manifesta o amor, né, o amor de Deus é manifestado na tua vida, você está evangelizando. Então você não precisa, acho que foi Agostinho que falou, né,
que você tem que ir por todo mundo pregar o evangelho. E, se necessário, use palavras. Se não me engano, foi Agostinho que falou isso. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é manifestar o amor de Deus. Manifestar nas minhas atitudes, na minha vida, nas minhas ações, o amor de Deus. Né? E, se necessário, use palavras. Bom, então, a gente fica por aqui por hoje. Na semana que vem, a gente vai estudar um pouco mais de doutrina. Tá? Então, a gente vai sair um pouco do livro de Atos, voltar um pouco para trás e vamos estudar um pouco mais sobre doutrina. Eu não sei exatamente o tema ainda. Ao longo da semana, eu estou orando para Deus dar. Eu já tenho algumas ideias, mas deixar que Ele confirme primeiro, aí eu falo para vocês. Tá? Mas só lembrando, a gente já estudou a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo. Né? A gente já estudou Jesus, né? A doutrina da salvação, a gente estudou agora da última vez. Né? A salvação eu misturei um pouquinho com a doutrina do pecado, então por que eu preciso ser salvo e tal. Numa outra aula a gente já estudou sobre isso. Na próxima aula eu estou propenso, e aí espero que o Espírito confirme ou me dê alguma outra palavra, a falar sobre o perdão. Né? Então, eu falar sobre o perdão como sendo um dos valores mais críticos e mais importantes da vida do cristão. Né? Além do amor, naturalmente, mas o perdão ele é também uma manifestação do amor. Eu acho que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe disso na próxima aula. Tá bom? Se Deus confirmar, a gente fala sobre isso. Se não, eu falo para vocês até a semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Agora no finalzinho da aula. Leio para a próxima aula. Não, para a próxima aula não. Mas na outra semana a gente vai ver o início das viagens de Paulo. Não na próxima, na outra aula, a gente vai ver o início das viagens de Paulo com Barnabé. Tá? Então, vamos ver mapa, vamos ver caminhos, vamos ver distâncias, vamos ver o que eles fizeram lá, né? Como é que começa a primeira viagem daqui a 2 semanas. E, só fazendo uma propaganda, amanhã, a gente, seguindo aquela sequência de entrevistas lá do canal, amanhã eu vou entrevistar o Carlos. Né? Então a gente vai falar amanhã sobre diaconato. Né? Diaconato, a serviço de Deus. A gente já viu missões, a gente já viu o fim do tempo, a gente já viu missões de novo, a gente já viu vários temas, né? Agora, o que é a vida de pastor, não sei se vocês assistiram com o pastor Ricardo, achei ótimo aquela entrevista, como é que é a vida de pastor, cristão, a carnal e cristão espiritual, com o pastor Ricardo Sieri, né? Então isso a gente já estudou e eu estava sentindo falta de falar um pouco mais sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre o que é o diaconato, né? O que é ser diácono, qual que é a atividade, qual que é a ação, qual que é a dificuldade, o que o diácono faz, né? Porque a gente só vê o pessoal lá parado na porta, mas não sabe direito o que eles estão fazendo. Estou brincando, obviamente, mas enfim, amanhã às 7 horas, com o Carlos, e não percam, acho que vai ser bem legal. A gente falou sobre adolescentes também já. Vamos lá. Só para a gente encerrar, alguém queria fazer uma oração? Quem quiser pode orar, tá bom? Lembra de tirar o mudo. Vocês estão muito tímidos. A Lita está orando, mas Lita está no mudo. Liga o microfone, Gelita. Está desligado. Tem que clicar no botão de tirar o mudo. Não, ainda não. Eu tenho certeza que ela está orando uma coisa bem legal. Gelita, liga o microfone aí no celular. Tem que tirar o mudo. Tem que clicar no microfonezinho para tirar o mudo.
E aperta na tela do celular para tirar o... Clica no microfonezinho que deve estar vermelho. Ainda não. Bom, ele está na próxima aula, então eu vou deixar você orar, mas hoje eu vou orar, tá bom? Eu não sei o que você falou, mas amém. Oração silenciosa. Oração silenciosa. Não, mas eu tenho certeza que foi coisa boa. Eu vou fazer uma oração então para a gente encerrar. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pela vida desses homens que, mesmo sendo há tanto tempo atrás, são ainda um exemplo para a nossa vida, mostram, né, a sua atitude, mostram a sua interação com a humanidade, mostra o teu desejo, mostra o que o Senhor quer para a gente. Né, mesmo tendo acontecido há tanto tempo, a gente agradece porque a gente tem acesso a essa informação e que a gente consegue ver ainda como que eles agiram e como que eles foram abençoados, Pai, pela tua ação na vida da humanidade, Pai. A gente agradece, né, porque essa palavra chega até a gente hoje, a gente agradece por tudo que eles passaram, né? A gente sabe que não foi uma vida fácil, a gente sabe que não foi um fim fácil, mas foi um fim abençoado e que a gente tem certeza que eles estão contigo hoje, Pai. A gente agradece, né, porque a gente tem acesso a esse conhecimento hoje. Eu te peço, Pai, nos abençoa também, dá-nos, Pai, esse mesmo espírito que eles tinham, Pai, para que a gente possa também evangelizar com a mesma ousadia e que a gente possa também ir por todo mundo, pregar o evangelho, curando os enfermos, né, e curando e ensinando, né, libertando os cativos e ensinando a quem precisa aprender, aí que a sua palavra seja expandida e que o seu amor seja difundido na terra, para que todos conheçam, Pai, a tua palavra, para que todos conheçam a Jesus, para que todos conheçam, Pai, desse teu amor. Eu te agradeço por isso, Pai, e eu te peço que fica com a gente, guarda cada um aqui, guarda a família de cada um aqui, e abençoa-nos, Pai, abençoa-nos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Fica com Deus, Deus Amém. abençoe. O Senhor resplandeça o seu rosto para vocês e sorria para vocês, e que vocês sejam abençoados. Tenha uma semana excelente. Amém. Paz do Senhor. Amém. Amém, gente. Boa Valeu, noite. pessoal. Senhor. Levantou.